Bem-vindos e bem-vindas! Vamos falar um pouco hoje sobre fundo de clareamento. E quando se trata de transformação de cor, para você entregar um resultado satisfatório para a sua cliente, é necessário que você entenda o fundo de clareamento. Aqui eu trouxe 5 fundos de clareamento mais usados no salão de beleza. Alguns profissionais usam também. Bem-vindos e bem-vindas! Na nossa aula de hoje vamos falar um pouco sobre fundo de clareamento. E para você ter um resultado satisfatório na hora da mecha, você precisa entender sobre fundo de clareamento, qual altura que você chegou no fundo de clareamento para você entregar um resultado perfeito para a cliente. Então aqui eu trouxe 5 fundos de clareamento mais usados no salão. Alguns profissionais começam do 5. Porém, aqui no meu salão, ninguém nunca chegou para me pedir uma mecha na altura de 5. Ainda é um pouco escuro. Então, eu trouxe para vocês do 6 ao 10. E vou mostrar também a diferença de cada um e como é que a gente sabe que chegou no fundo ideal para o cabelo da nossa cliente. Então, vamos começar aqui no 6. O fundo de clareamento 6, ele tem 70% de vermelho e 30% de laranja. Então, como vocês podem ver, ele é um fundo de clareamento mais avermelhado. Quando é que eu uso esse fundo de clareamento? Para a minha cliente que vem com a mecha, que ela tem um cabelo numa altura de 4, na altura de 3 e quer só iluminar, ela não quer uma transformação muito radical. A gente vai observar a referência que ela trouxe e ver, né? Geralmente, as pessoas que têm um fundo de clareamento muito escuro, elas sempre pedem algo mais sutil. Outra coisa, clientes que têm coloração preta ou coloração castanha, geralmente a gente não consegue abrir tanto, principalmente se tiver progressiva. Esse cabelo não vai abrir tão claro. Eu aconselho que você chegue no fundo de clareamento 6, que a gente vai ter vermelho e vai ter cobre. Eu vou mostrar aqui para vocês, quando eu iniciei, eu tinha um pouco de dificuldade quando a cliente vinha com coloração progressiva, e é aquele cabelo que não tem tanta resistência. Ele vai abrir um cabelo muito manchado. Vou dar aqui um exemplo. Aqui é o cabelo da sua cliente, né, que tem coloração escura, que tem um castanho, que tem um preto. Aqui é a parte da raiz, né? E aqui é o comprimento do cabelo dela. Muitas vezes, quando o cabelo tem coloração, ó, essa parte aqui, que é a parte da raiz, ele abre na altura de 8, tá? E o comprimento vai abrir na altura de 6. Alguns cabelos, não é regra. Aquela cliente que tem costume de usar muita coloração, sempre faz raiz e comprimento, a gente não consegue abrir tanto esse comprimento dela. Muitas vezes a gente só consegue ali no 6, quando a gente consegue. Alguns não conseguem porque o cabelo não tem resistência, já tem progressiva e é um cabelo muito sensibilizado. Ele abriu um 8 e aqui ele abriu um 6. Isso você vai observar no teste de mecha, tá? Precisa ser feito o teste para quando você for fazer a mecha não ter nenhuma surpresa. E aí você observou que ele abriu um 8, aqui é perto da raiz, tá? A raiz. E aqui é meio e ponta. 8 e 6. Você vai fazer o seguinte, na hora de fazer a mecha da cliente, você vai limpar essa parte. Você vai observar e deixar ela numa altura de 6. Quando ela chegar no 6, né, você já vai limpar. Por quê? Se você deixar ela ficar loira com o comprimento 7, com o comprimento 6, e aí depois você vai tentar corrigir na tonalização. Porém, você vai ter muito trabalho, porque você vai ter que pré-pigmentar essa parte que abriu mais clara e depois vir com o tonalizante. Então é muito trabalho, e o tonalizante ele dura no cabelo de 10 a 20 lavagens. Então pensa comigo, você fez uma mecha que abriu a raiz na altura de 8 e o comprimento na altura de 6. Você fez a pré-pigmentação na raiz, depois você tonalizou esse cabelo, ficou lindo. Porém, quando ela começar a lavar o cabelo em casa, esse pigmento, esse tonalizante vai sair
e ela vai ter uma raiz mais clara e uma ponta mais escura. Não vai ficar bonito, não vai ficar harmônico. Você já vem limpando. Chegou no 6, isso é muito rápido, tá, gente? Principalmente se a raiz dela for uma raiz natural. Ela fez coloração, passou um tempo sem fazer, veio com essa raiz natural, tem que limpar muito rápido, porque vai abrir muito rápido. Então, isso você já observa no teste de mecha. Você já vem, limpa essa raiz e deixa o comprimento. Você reaplica e deixa para abrir uniforme, para abrir bem parecido raiz com pontas. Então, no teste de mecha, vocês têm que observar isso aqui. E o fundo de clareamento 6, quando você estiver no fundo de clareamento 6, é indicado esse fundo de clareamento para morenas iluminadas que querem fazer um cabelo mais sutil, fazer uma amêndoa, fazer um chocolate, um marrom, vai ficar muito bonito. E aí você pode vir neutralizar esse cabelo. A gente sabe que ele tem vermelho, então a gente pode vir com 6 mate, 613, né? Depende muito da marca da coloração, então a nuance muda um pouco, o número muda um pouco. Já no fundo de clareamento 7, fundo de clareamento 7, a gente tem 100% de cobre, a gente só vê cobre, é muito laranja. Como é que eu sei que cheguei no fundo de clareamento 7? Quando você limpar essa mecha, né, lá na hora que você está fazendo a sua mecha na sua cliente, você vai limpar e você vai ver bastante cobre. Quer dizer que você chegou na altura de 7. É indicado para fazer morenas iluminadas, né, aquele morena iluminada mel, um doce de leite também, vai ficar muito bonito. E aí a gente pode utilizar, se a gente quiser neutralizar esse fundo de clareamento, a gente pode utilizar 7.1, né? A gente pode misturar também 7.7 com 7.1 para fazer um marrom mais limpo, um marrom bonito, porque o 7.1 vai neutralizar o cobre e o 7.7 vai potencializar esse marrom. Tá? A gente sabe que a junção das 3 cores primárias vai dar um marrom. Como aqui a gente já tem bastante cobre, e cobre é o quê? Amarelo com vermelho. Então já tem amarelo e vermelho, eu falto o azul para fazer um marrom. Então eu vou utilizar 7.1 se eu quiser um marrom. E eu também posso acrescentar mais marrom nesse cabelo, porém ele vai ficar um marrom mais quente. Se eu quero um marrom mais frio, eu vou colocar 7.11, tá? E o fundo de clareamento 8 é para aquelas clientes que querem ser loira, parecer loira, mas não tão radical. Geralmente elas pedem um loiro iluminado, então a gente utiliza o fundo de clareamento 8. Como é que eu vou saber que cheguei no fundo de clareamento 8? O fundo de clareamento 8, ele tem amarelo e laranja, amarelo alaranjado. Então ele tem 70% de amarelo, mas ele ainda tem 30% de laranja. Ele tem um pouco de laranja nesse cabelo. Então, para a gente neutralizar, fazer um loiro mais quente, eu colocaria um 8.4, 8.34, eu vou fazer um loiro acobreado. Ou a gente também pode neutralizar esse fundo de clareamento, que tem amarelo e laranja. Eu posso neutralizar com 8.2, onde eu vou neutralizar o amarelo. E também posso fazer com 8.89. Se eu fizer só o 8.2, eu vou ter um loiro marrom, um loiro bege, tá? E se eu quiser deixar esse cabelo mais dourado, eu também posso colocar 8.3, 8.89. Eu vou neutralizar o fundo de clareamento e vou deixar sobrar, vai sobrar o cinza, porque no 889 a gente tem lilás, roxo e tem azul. Então o roxo vai neutralizar o amarelo e o azul vai neutralizar o cobre, que tem pouco, mas tem, tá? Vai ficar um loiro muito bonito. E o 9.0 e o 9, ele tem 100% de amarelo, né? Indicado para as pessoas que querem ficar loira, quer ficar uma loira acinzentada. Dá pra gente fazer com fundo de clareamento 9, tá? A gente vai neutralizar. Se a cliente pede um loiro acinzentado, a gente consegue fazer numa altura de 9. A gente neutraliza
com o violeta, que a gente sabe que é o que neutraliza o amarelo. Ele tem 100% de amarelo. Posso neutralizar esse cabelo e deixar sobrar o cinza. Ou seja, eu venho com 9.2. Eu posso vir com duas colorações se eu não tiver a 9,89, que a gente sabe que tem violeta, né, o roxo, e tem o azul. Porque aí, ó, o violeta vai neutralizar o amarelo e vai sobrar o cinza, vai sobrar o azul. Ou se eu não tiver a 9,89, a gente pode utilizar a 9.2 e 9.1. Varia muito as nuances da marca da coloração. Na marca que eu trabalho, o 9.2 é irisado, é roxo. Então, e o 9,89, ele vai ter roxo e vai ter azul. Se a minha cliente pede um loiro acinzentado e eu não entendo sobre fundo de clareamento, entrego e eu deixo chegar no 8. Não vai adiantar a gente tentar corrigir com o tonalizante, porque o tonalizante ele não clareia, tá? Ele vai fazer uma maquiagem nesse cabelo e quando ela lavar em casa, como eu acabei de falar para vocês, de 10 a 20 lavagens, vai sair e vai mostrar o fundo de clareamento. Se você deixou no 8 e tonalizou para esconder o laranja, quando ela lavar em casa, vai aparecer o laranja, tá? Lá para ela. Muitas pessoas perguntam por que o cabelo ficou bonito no dia e depois ele ficou laranja, porque não chegou no fundo de clareamento ideal. Então, o fundo de clareamento ideal para fazer um loiro acinzentado é o 9, que tem 100% de amarelo. A gente neutraliza e deixa sobrar o cinza. E se eu fizer o contrário? Se eu chego no 9 e eu venho direto com a minha coloração 9.1 nesse cabelo, eu vou ter um cinza? Não vai. Por quê? A gente tem amarelo, 100% de amarelo, e o 9.1 ele tem azul. Amarelo com azul vai dar verde. No início, quando eu fazia lá minhas mechas, já deixei um cabelo verde, porque eu não sabia que amarelo com azul dá verde. Então, você não pode vir direto com o 9.1 para neutralizar esse cabelo. Primeiro você vai para tonalizar. Primeiro você vai neutralizar e depois você vai esfriar. Fundo de clareamento 10, que é o tão sonhado das mulheres, né? Chegar no fundo de clareamento 10 para ter um loiro platinado. A maioria dos cabelos não consegue chegar no fundo de clareamento 10 porque é muito claro. Esse cabelo precisa estar extremamente saudável, não pode ter progressiva nesse cabelo, porque ele não vai conseguir chegar. E eu estou mostrando aqui para vocês o fundo de clareamento. Isso aqui é mechas naturais, cabelos naturais. A gente consegue ver essas cores que eu acabei de falar para vocês. No cabelo com coloração é diferente, tá? A gente não vai conseguir ver dessa mesma forma. Então, o fundo de clareamento 10 é para ter uma platinada. Se a sua cliente pede para fazer um platinado, você precisa fazer primeiro, antes de tudo, um teste de mecha, não só na platinada, principalmente na platinada. E se o cabelo dela não passar, você vai chegar para ela e vai conversar, você vai mostrar para ela que o cabelo ficou muito sensibilizado, não aguenta chegar no fundo 10. Mas aí você pode fazer um teste e ver se esse cabelo chega na altura de 9, porque o 9 você vai conseguir fazer um acinzentado que vai ficar muito bonito também. Só que aí você precisa entrar em um acordo com a sua cliente. Essa mecha que eu fiz a descoloração aqui para vocês, ela ficou muito ressecada, né? E ficou bem danificada. Não dá pra ver aqui no vídeo, mas assim, ficou uma mecha bem porosa. E era um cabelo natural, tá? Esse cabelo, eu peguei essas mechas numa altura de 6. Então, imagina você, uma cliente com progressiva, uma cliente que usa muito chapinha, usa muito ferramenta de calor e quer um platinado. Você precisa conversar e explicar para ela, se ela não passar no teste, o porquê, né, o que ela precisa fazer um tratamento, um cronograma, mas se ela concordar em fazer um 9, você vai deixar ele chegar, né, na altura de 9, onde tem 100% de amarelo, vai neutralizar esse cabelo, o 9.2, e colocar 9.1, vai ficar um loiro acinzentado, vai ficar muito bonito, porém você precisa comunicar para ela que não vai chegar no 10, mas a gente pode chegar no 9, se ele passar também no teste. Então, eu espero que vocês
tenham gostado dessa aula sobre fundo de clareamento. Então, se você gostou, né, já deixa seu like aqui nesse vídeo e comentários para os próximos vídeos, qual a sua dúvida, o que você gostaria de ver aqui nesse canal.